No ar, Jornal da Hora. Chega aqui nos estúdios uma voz marcante do nosso rádio campograndense, Júlio Cottin, né? Julinho, né? Entre os colegas de estúdio, de rádio, enfim. O Júlio brilhou também, além do rádio, com uma voz muito bem trabalhada. O Júlio se dedicou, né? Muito jovem, ali no final dos anos 80, e ele teve uma visibilidade muito grande como apresentador de programa musical, talk shows, enfim, programas de entretenimento, na época que eu estava no esporte, né? O Júlio foi embora, trabalhou em outras capitais do Brasil, retornou, ficou na televisão, aí no canal rural, apresentando telejornais, mas aí, junto com a esposa, com a família, ele foi para o mundo acadêmico, foi estudar, hoje se dedicando ao direito, né? Atuando na advocacia, mas sempre convivendo conosco. Aliás, eu ia fazer uma surpresa, a produção sabia disso, né? Ia convidar o Júlio para ancorar ao lado do nosso outro grande radialista e também de uma voz muito linda, da mesma geração do Júlio, que é o Valdir de Souza, outro que se afastou, tem a empresa dele, enfim, mas infelizmente não pude fazer a surpresa aos dois amigos, e hoje eu convidei o Julinho para estar por aqui, porque ele, como advogado, está olhando essa política, não só no Mato Grosso do Sul, mas pelo Brasil. Bom dia, Júlio. Bom dia, Mário. É uma satisfação muito grande. Bom dia, Carlos e Evelyn. Muito bom dia aos ouvintes da Rádio Hora 92.3. Eu fico bastante lisonjeado pelas palavras ditas pelo Arthur Mário, e que me remetem aí a tempos difíceis para mim, porque eu comecei no rádio muito jovem, né? Eu, na verdade, comecei menor, né, na menoridade ainda, né? Antes dos 18 anos. É uma responsabilidade muito grande para quem está aqui num meio de comunicação de massa, no que diz. Então eu comecei muito cedo, lá em 1989, como você bem lembrou, lá inicialmente na Rádio Pindorama, em Cidrolândia. Eu tive uma abertura ali para trabalhar como sonoplasta, para aprender mesmo. Só que eu cheguei com uma bagagem de ouvinte de São Paulo, eu gravava muitas rádios lá e tal, e eu levei lá para Cidrolândia, e o Lucas de Lima trabalhava lá, e ele que me introduziu no rádio. Que bom. Sou muito grato. Aí de lá eu fui vender caixas de caneta para o Paulo Jorge Zaran, que eu já vendia antes. Aí ele falou, aí eu perguntei, né? Opa, difusora, né? Tem alguma coisa aqui pra mim? Opa, sonoplasta na difusora. Foi ali que eu comecei, rapaz. Mas interessante, né, Júlio? A sua voz, né? Nós temos aqueles colegas apresentadores e tem aqueles apenas locutores, sim, né? Sim. Como Disney, Aspes e tantos outros. Você figurou entre esses em que a voz encantava e muito, e era contratada, sua voz era contratada, né? Eu fiz bastante comerciais. Emissora também, não só do nosso estado, mas também você gravou muito. Morei 10 muito. anos em Cuiabá, 10 anos em Cuiabá. 7h28. Carlos Araújo foi muito feliz ontem ao dar um bom dia dele com algumas decisões, principalmente a derrubada da lei seca, que é justamente aquilo. Puxa vida, nós somos um país e um povo civilizado. Mas, por outro lado, com a estatística de 67 crimes, Júlio Cottin, né, colega comunicador do rádio e da televisão, atualmente exercendo a função de advogado, está aí como operador do direito, com essa quantidade de crimes aí, doutor Júlio Cottin, qual que é a sua observação, hein? De um lado, a necessidade da gente flexibilizar, acreditar que o cidadão civilizado, ele não precisa de tanta lei pressionando, impedindo, enfim, o Estado, né, cuidando do cidadão, ser adulto. Mas quando chega essa estatística aqui, meu amigo, brincadeira. Ontem em Paranaíba, até uma candidata foi presa lá, compra de voto, enfim. Que coisa terrível, hein? Eu vejo da seguinte forma, Mário. A questão da lei seca é algo que realmente a gente tem que associar à educação do povo brasileiro, né? Porque vamos dizer, a bebida alcoólica é um tipo de droga lícita, e é só pela educação que nós poderemos garantir a liberdade do cidadão de fazer um uso consciente, um uso apropriado. Entende-se que o eleitor já está preparado para
garantir o seu futuro através do voto, garantir o futuro da sociedade, e nesse momento tão importante, entende-se que ele deve ter a liberdade também de exercer com responsabilidade e com lucidez. Então eu acho assim que foi uma decisão dentro do contexto. Agora, há grupos vulneráveis que devem ser realmente levados em conta, aqueles que têm uma certa vulnerabilidade, questões étnicas e históricas também que envolvem, né, o consumo de bebida alcoólica, que deve ser levado em conta. Então, mas no contexto geral, Mário, eu acho que tem sido um resultado positivo, apesar do alto índice mencionado, mas nós temos que considerar que nosso estado é um estado grande, é capilarizada, a eleição é uma eleição municipal, né? E no caso aí eu entendo que as ocorrências, considerando a dimensão das eleições, não foram tão altas assim. Ou também pode ser que tenham sido altas, mas não tenham chegado ao conhecimento da gente. A gente tinha preocupação em Carlos Araújo, mas até nas comunidades indígenas, a derrubada da lei seca provou que estamos civilizados em relação a essa Pelo menos medida. buscando, né, Arthur, essa civilização, que talvez não é algo que a gente pode dizer que já é concreto. É né? uma construção constante. O Júlio, o doutor Júlio coloca aqui também essa parte por exemplo, se dirigir embriagado, não pode, é proibido, né? Isso aí tem que ter essa imposição através da lei. Mas se o cidadão também comparecesse na urna embriagado, também estava cometendo um crime eleitoral. Exatamente. Né? Então são fatos que a gente tem que ir aos poucos liberando, né? Porque o cidadão consciente que vai buscar uma urna eletrônica, uma urna para poder depositar o seu voto, ele vai conscientemente no sentido de poder, e não vai embriagado, né, Arthur? Não vai depois. Agora, quando a gente crime. Comparecer embriagado para votar é crime. É crime eleitoral. Agora, quando ele vai, por exemplo, tem lei seca, ele não bebe lá, o bar não vende, a lanchonete não vende, mas ele compra e deixa em casa, ele bebe. Então a gente tem que aprender com essa civilização de que o que pode e o que não pode, né? A cidade de Campo Grande, 954.537 habitantes, pela primeira vez na história, tendo duas mulheres como lideranças aí, disputando a prefeitura. E eu lembrava ontem um aspecto do preconceito com a mulher da cidade de Campo Grande, lá um acontecimento dos anos 60, 70, e o doutor Biquima estava na bancada, ele acompanhou, era muito jovem, enfim, que foi um case, né, da história em que as jovens campograndenses tentariam, né, um jogo, um comerário, né, do futebol feminino, e olha que causou polêmica, uma promoção de um evento naquela época, o caso foi parar na polícia, enfim, por conta daquele olhar machista, né, preconceituoso em relação a mulher jogar futebol, hein, doutor Julinho? E isso aí continuou, porque eu comecei a participar ativamente de campanhas políticas na produção de programas de rádio, áudio para TV, juntamente com o Robson Ramos e o Altair Roque, em 1992, a partir do nosso contato na difusora, para a então candidata Marilu Guimarães, que enfrentou o Juvencio César da Fonseca em 1992, e essa questão feminina, ela estava ali latente, e ela inclusive, ela aproveitou esse contexto e trouxe positivamente. O nosso colega Rezende Júnior, que era lá da difusora, ele estava fazendo campanha para o Juvencio, e caiu na desgraça de fazer uma gracinha, que ele é bem engraçado, bem humorista. Ele pegou a música do Traje a Rigor lá, eu tinha uma galinha que se chamava Mary Lou, né, e colocou no programa do Juvencio. Aquilo foi um desastre para a campanha do Juvencio. Aí a Marilu fez um ato de desagravo e tal. Isso é um ataque frontal a todas as mulheres de Campo Grande. Então você que viveu de perto, vivi isso daí. Lembra bem, está na tua memória? Para um momento como esse, é um avanço significativo, hein, Júlio? Sem dúvida, uma evolução gigantesca, né? São aí 32 anos de história, né, que tivemos nessa evolução aí, né? Eu acho importantíssimo, acho fantástico. Eu, assim, me declaro sempre feminista, porque eu acho que deve haver cada vez mais de igualdade social, de igualdade de gênero, e as mulheres devem cada vez mais ocupar o espaço na política, até para ter a representatividade ideal, né? Para refletir o que é a sociedade.
Carlos Araújo. E aí, dentro dessa mesmo número, dessa estatística aí, Arthur, o TSE divulgou aí os números, né? 52,65% dos eleitores brasileiros são mulheres. Então. Tá? E 47,33% são homens, né? Mostra então que as mulheres já são a maioria em termos de eleitor, em termos de decidir os destinos de um país, do município. Agora, aqui em Campo Grande, em Mato Grosso do Sul, pela primeira vez nós temos na capital essa eleição sendo disputada por 2 mulheres. No entanto, a eleição na Câmara, apenas 2 mulheres, né? A Luísa Ribeiro e a Ana Portela, que foram eleitas aí nessa estatística. Na Assembleia Legislativa, a mesma forma, né? Apenas 2 mulheres aí na Assembleia. Então, o que mostra que ainda há espaço para as mulheres conquistar ainda mais, né? Doutor Júlio Cotting, olha... No Cuiabá elegeram 8 mulheres. Com toda a tua vivência Cuiabá, de comunicador e na questão do direito, a tua fala, ela é muito profunda com relação à política do Brasil. Sim. Que é muito gogó, é muita proposta, é muito discurso, inclusive nas questões orçamentárias e financeiras, né? Exatamente. Em que se publica dados oficiais de governos e quando o fiscal, quando o tribunal, quando as instâncias fiscalizatórias vão fazer um check-in, na verdade não se materializou aquilo que grande parte dos políticos colocaram em discurso, né? Então, essa tua afirmativa na questão da representatividade, o que é o país, e o Carlos Araújo relembra aí, um país de 52% das mulheres, ainda é pouca representação feminina mesmo, né? É pouquíssima. E a gente também tem uma distorção muito grande em relação à representação racial. Nós temos uma distorção gigantesca, porque nós somos um país em que a maioria é de descendência, né, afro. Então a gente não percebe, mas nossa, é muitíssimo aquém. Não só na política, mas no mercado em geral, nos cargos, nas instituições, na iniciativa privada está muito longe, né? Na educação especialmente também tem que suprir essa desigualdade aí, gigantesca. Agora 7h40, Evelyn Mendonça, vamos a um break e a gente volta já já. Hoje, convidado muito especial, figura marcante na comunicação de Mato Grosso do Sul, tanto no rádio quanto na televisão. Júlio Cotting, hoje atuando na advocacia, nos brinda com a sua presença e seu ponto de vista sobre alguns aspectos aqui na questão eleitoral. Mato Grosso do Sul e o Brasil. Rádio Hora, eleições 2024. Quem sabe faz a hora 7h44 da manhã. E foi dito hoje pela candidata Rose Modesto, a importância da mulher na política não é só pelo fato de ser mulher, né? Porque aí vai aquele raciocínio do discurso dos partidos, liderança. Identitarismo. Agora, exatamente, a mulher tem que estar preparada, né? Esse resultado aí, esse crescimento é muito significativo para um estado conservador como o nosso, né? Eu acho assim que o que chama atenção não só em Mato Grosso do Sul, mas em todo o Brasil, é também a eleição de mulheres no espectro ideológico bastante conservador. Como tivemos aqui em Campo Grande, uma candidata eleita pelo PL, eu acho assim que está havendo uma transformação, inclusive naqueles setores onde tradicionalmente as mulheres não tinham muito espaço, né? Então é algo que chama atenção e pode estar sinalizando realmente um novo momento, né? A gente até percebeu um protagonismo da ex-primeira-dama e agora da atual primeira-dama da República, e talvez isso tenha aberto um pouco a consciência das mulheres para a maior participação na política, né? E a participação inclusive no dia a dia que vai se refletir na política. Interessante, Mato Grosso do Sul, na questão do Senado, né? Exatamente. São 3 cadeiras, né? E nós temos 2 mulheres. Uhum. Né? Bem lembrado. Apenas um homem, enfim. E mulheres fortes. Mulheres fortes, né? Soraya Tronic e a Tereza Cristina, enfim. E essa conquista também de prefeituras de mulheres na faixa de fronteira, né? Nós tínhamos no passado aí a Docelina em Mundo Novo, pelo Partido dos Trabalhadores, e de repente
mudou nesse aspecto, né? Outros partidos também elegendo as mulheres, por exemplo, em Arão Moreira. Sim. Né? Então, essa participação na linha de fronteira também, as mulheres estão sendo destaque nessas eleições também. E hoje é uma alegria em ter aqui nosso grande comunicador e advogado, Júlio Cottin. Segundo turno, doutor Júlio Cottin, um olhar pelo Brasil aí e pensando em 2026 aí. Olha, eu acho que o eleitorado ele está cada vez mais pragmático. Nós vivemos num momento em que as pessoas já estão analisando aqueles candidatos que têm realmente algo a apresentar no mundo real, como você disse mesmo, com relação ao orçamento, que não fica muito claro para o eleitor. O eleitor está ficando mais ressabiado, vamos dizer assim, até porque nós temos hoje uma possibilidade de fazer a fiscalização desses recursos, da aplicação e da execução em tempo real, por mecanismos, né, que estão disponíveis na internet. Então o eleitor está cada vez mais interessado, está cada vez mais questionador, e há sim aquelas situações em que muitos são levados por fake news, mas isso tem mudado, que as pessoas têm começado a aprender com os acontecimentos, com as constatações. Eu acho que nesse segundo turno vai vencer aquele candidato que realmente conseguir convencer o eleitor de que ele tem, de fato, algo concreto para fazer e apontar soluções para problemas existentes, né? Porque os problemas estão aí. Outro aspecto do primeiro turno é de que as lideranças a nível nacional não pesaram, né? A gente sempre falou aqui da questão local, hein, Carlos Araújo? Verdade. Olha que as lideranças, né, a nível de capitais, né, São Paulo, Rio, enfim, aí fica aquele balanço, né? Quem ganha na eleição, quem sai fortalecido e quem perdeu, né? Quem acumulou, né, a maior quantidade de erros, né? Às vezes os erros cometidos num processo, aquela liderança, o partido faz ajustes, aprende e muda totalmente os rumos em eleições futuras. Quem errou em Campo Grande? Aqui em Campo Grande, por exemplo, a questão, porque assim a gente tinha André Putinelli e Bolsonaro, né? Quando decidiram naquele momento o apoio ao PSDB e misturando, pensando já Senado em 2026, eu acho que eles acumularam muita coisa, né? A barca ficou muito pesada e afundou. Uhum. E o que explica... André liderava a pesquisa para prefeito, né? Lembro. O que determinou, vamos dizer assim, porque as pesquisas retratavam um outro cenário, parecido, mas assim, com a Rose na frente. O que vocês colocam ali é uma incógnita, né? Essa tração final na campanha da Adriane. Carla. Olha, a candidata, ela aparecia na terceira colocação. Então, a coordenação, os candidatos a vereador, as lideranças envolvidas, claro, com a gestão em mãos, eles aceleraram em muito aquilo que poderia ser visto. Eu acredito principalmente as obras. As obras na rua. Aquilo que podia ser visto pela população. Então, essa aposta surpreendeu inclusive ela, porque ao final ela declarou que ficou surpresa, ela não esperava. Fez crítica aos institutos, enfim, ela era terceiro. Na última semana teve instituto colocando ela em segundo, o candidato Beto Pereira, que era o segundo em algumas pesquisas, começou a cair. Por quê? Porque ela cresceu também, ultrapassando ele, depois ultrapassou a Rose, porque nós tivemos denúncias também, né? Com relação à denúncias do Detran Tribunal de Contas e outras denúncias aí que surgiram. Então, condenações do TCU, do TCE, aliás. Exatamente. Então, as notícias de denúncia pesarem muito. E aí, quando você também tem um time bem unido, e quem tem a gestão, verifique que, olha, até em municípios onde a polícia, o GAECO estava em operação, quem tinha a máquina e a gestão para apresentar soluções, ganhou a confiança da população em outros municípios. Eu acompanhei o debate da TV Morena, né? E antes de acompanhar esse debate, eu, como advogado, tenho acesso a todo o mecanismo do judiciário, eu fui buscar fazer justiça, né?
para não ficar ali naquela militância de sofá, dizendo, ficha suja, para todo mundo, né? Enfim, eu fui lá e eu verifiquei a situação, né, do Beto, e ele realmente tem as condenações do Tribunal de Contas do Estado, né? Então, só que são condenações que dentro da legislação não interferem na questão dele. Ele pode concordar. Mas foi explorado politicamente e no debate, eu não sei se os senhores têm a mesma opinião, mas eu acho que ele deveria ter encarado essa situação tal como ela é, para ter um prejuízo menor. Porque lá no debate ele negou a existência desses fatos. Doutor Júlio Cottin, prazer imenso em rever o amigo. Prazer Obrigado todo por sua meu. presença aqui conosco, hein? E volte mais vezes, hein? Tô curioso para saber como serão as composições agora. pro Vamos segundo aguardar. Carlos Araújo, a gente volta amanhã, hein? Até amanhã, Arthur. Ótima Bom dia. segunda. Abraço, Evelyn. Amanhã, às 6h40, estaremos de volta. Até Bom dia a amanhã. todos. ZYX 634, Rádio Hora 92,3. Campo Grande, Mato Grosso do Sul.